Olá, voltamos com o curso React Ninja. Meu nome é Fernando da Silk e nós estamos vendo o módulo React mais Webpack. Bom, e como nós estamos falando sobre React, agora a gente vai criar uma aplicação em React, mostrando como a gente modulariza essa nossa aplicação em React, tá? A primeira coisa que a gente vai fazer então, ao invés de utilizar, como a gente viu lá no começo do módulo 1, ao invés de utilizar o CDN.js para utilizar o React e o React DOM, a gente vai instalar as dependências a partir do NPM, que é inclusive uma recomendação até do Facebook na documentação do React, a gente utilizar o NPM porque você consegue, de forma mais fácil, gerenciar as versões das dependências que você vai utilizar. Tá? Então a gente vai instalar o React e o React DOM a partir do NPM. Então eu vou instalar npm install. Nesse caso, eu vou instalar como --save, porque não é uma dependência de desenvolvimento, tá? Eu vou utilizar o React em produção. Então, eu vou usar o --save para que ele salve como uma dependência mesmo, não uma dependência de desenvolvimento. Então, eu vou chamar aqui React e React DOM e fazer a instalação aqui dessas duas dependências. Instalação do React e do React DOM feitas. Agora a gente vai criar um componente naquele arquivo src app.js. Ao invés da gente utilizar aquela função de soma, a gente vai criar um componente lá e vamos exportar esse componente, tá? Então vamos lá. Vim src app.js. Aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai criar um componente aqui. Tá, vamos utilizar aquele mesmo componente que a gente utilizou no módulo 1. Então, var title, tá? React.createClass. E a gente vai utilizar aqui o método render, que vai ser uma função. E ele vai retornar um H1 com o título. Feito isso, a gente vai módulo.exports title, tá? Então a gente vai exportar o title, a gente criou aqui o componente title, né, com um título mesmo, utilizando o H1, e vamos exportar esse componente title. Feito isso, agora nós vamos importar esse componente no index.js, tá? src index.js, e aqui ao invés de sum, nós vamos mudar para title, né? Vou dar um require do app mesmo, tá? E aqui eu vou chamar o React DOM.render. Aqui eu vou renderizar então o nosso title. E eu vou colocar em document.querySelector datajs app, tá? Ao invés de utilizar um ID, eu vou utilizar o datajs, que faz mais sentido do que a gente utilizar um ID, porque o ID no JavaScript, como você sabe, ele tem o problema de cada vez que você utiliza um ID para um elemento HTML, ele gera uma variável global pendurada em window, tá? Então, ao invés de utilizar o ID, a gente vai utilizar o datajs aqui. E vamos fazer a alteração no nosso index.html, adicionando aqui a nossa div com o datajs app, que é onde vai renderizar o nosso arquivo React, tá? Vamos ver se isso aqui vai funcionar? Então eu vou subir o Webpack Dev Server. E ó, ele já deu alguns erros aqui, tá? Tá, ele deu um erro aqui no index.js, dizendo que unexpected token na linha 6. Na linha 6. Então vamos ver o que tem na linha 6. Aqui na linha 6 ele tem o title, ou seja, ele não reconheceu porque a gente está utilizando JSX. Então a gente vai utilizar o react.createElement title, tá? A gente não está utilizando o JSX. E aqui também a gente vai utilizar o react.createElement H1 null e título. Tá, e agora ele gerou o nosso bundle corretamente. Vê que agora ele já não deu mais erro. Então ele tinha gerado erro por quê? A gente não está utilizando aquele módulo do Babel ainda que transforma JSX
para essa função createElement, né? Então a gente vai utilizar o createElement aqui por enquanto. Tá feito isso, a gente vai executar aqui. E olha só o que ele fez. Ele disse que ele deu um erro dizendo que reference error React is not defined, tá? Se você abrir aqui, ele vai dizer onde ele deu o erro, né? Ele deu erro no nosso bundle. Vou diminuir um pouco a fonte aqui, acho que facilita ver, com fonte um pouco menor, né? Mas você vê que, olha só como ele gerou o bundle, né? E você vê que ele gera da forma como a gente escreveu lá. Então ele está dizendo que o React não existe. Por que o React não existe? Porque a gente não importou aqui no nosso arquivo o React, tá? Então eu estou aqui no meu arquivo app.js. O que eu vou fazer? Como eu estou utilizando o React, quando a gente utiliza o padrão CommonJS, a gente precisa sempre importar as dependências que a gente precisa. Ele não funciona nada global, tá? A não ser que você force ele utilizar global. Então a gente vai importar aqui o React. Então var React igual a require React, para ele poder importar ali, tá? E você vê que ele faz a importação aqui dos arquivos necessários para o React funcionar. E aqui também a gente vai fazer o var React igual require React var React DOM igual require React DOM. Feito isso, agora a gente tem o React e o React DOM importados, que é o que a gente precisa. E executando o nosso código aqui, create element, faltou um E ali, né? No create element. Então, feita aqui a correção. Aqui também está errado. Devo estar com algum problema no meu E aqui. Element. Beleza, gerou o bundle aqui certinho, né? Carregou os dois arquivos. Create element. E aqui no app, create element. Salvei. Executei, agora sim. Tá? Então, agora ele carregou e criou o nosso componente da forma como a gente precisa. Então você vê que é bastante simples trabalhar com o padrão de CommonJS, tá? Desde que você escreva de forma correta, né? Desde que você não erre a gramática ali para escrever. E você vê que ele trabalha com tudo de forma local, tá? Então ele vai trabalhar quando você faz o require aqui de um módulo, ele vai pegar lá daquele diretório node modules, né? Quando você faz o require assim, sem passar o caminho. E se você passa o caminho, ele procura esse import local. Então ele vai procurar no mesmo diretório que está o index, esse arquivo chamado app, e vai importar aqui, e assim ele consegue importar o nosso módulo. E dessa forma, a gente consegue modularizar toda a nossa aplicação. Tá, e se eu quiser utilizar o ECMAScript 2015? Bom, então a gente vai fazer um teste com import e export, tá? E a gente vai utilizar shorthand notation, mas isso no próximo vídeo.